Boa noite, amigos. Estamos aqui novamente para mais um capítulo do livro Boa Nova. Dessa vez será o capítulo 13, intitulado Pecado e Punição. Nesse capítulo 13, antes de iniciarmos a leitura referente à descrição de Humberto de Campos, nós vamos fazer uma explicação relativa à origem da palavra pecado. Porque para nós cristãos, a palavra tem peso tão grande, né? Nós somos trabalhados ao longo das nossas várias existências no cristianismo com o sentido de pecado como sendo muito peso, como sendo algo que nos levasse a grande pesar. E, no entanto, buscando a origem da palavra pecado, ela se origina da palavra amartia. E amartia tem o sentido de errar o alvo. Ou seja, podemos fazer uma imagem mental sobre isso. Lembrem-se do alvo, aquela brincadeira de criança que nós tínhamos um círculo com várias cores e o objetivo de lançar o dado é acertar o centro do alvo. Errar o alvo, amartia, portanto pecado, era quando o dado não atingisse o centro. Portanto, trazendo para os nossos dias, o que é pecado? É errar o alvo. É agirmos, pensarmos e sentirmos equivocadamente. De forma que, quando lançamos o dado da vida nas nossas ações, pensamentos e sentimentos, e não acertam o alvo, ou seja, um alvo real, algo que é válido para hoje e para a eternidade, não ilusório, nem sonho, nem passageiro. Quando a gente erra esse alvo da realidade, do que é real, das coisas que permanecem hoje para a eternidade, isso é que é pecar. Então, ensinou-nos Jesus que não é para a gente parar o nosso processo de evolução se nós venhamos ao atirar o dado da nossa vida, for numa intensidade ou numa direção equivocada, permanecer nela. Ao contrário, sempre não condenou, não julgou e apenas recomendava que se seguisse o caminho, continuassem, porém fazendo diferente. Então, utilizando uma força ou um sentido no dado da vida, que não repetisse os mesmos padrões, para que algo de pior não acontecesse. Então, é nesse sentido de pecado que nós vamos ver o capítulo do Boa Nova, número 13, qualificando, dando para nós o encontro de Jesus com a mulher adúltera e como se passou nos bastidores disso. Então, vamos à leitura do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, resgatando essa passagem muito significativa da história do cristianismo e que passa a ser referência para nós de como nos conduzirmos aqui na nossa existência da Terra, refletindo e analisando os nossos comportamentos para que não venhamos mais a repetir padrões, né? Então diz Humberto de Campos que Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximara dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora,
na conformidade das tradições antigas. Então, deu para perceber que Jesus estava no processo de pregação, tinha finalizado, aí se aproxima uma pequena multidão junto com uma mulher que em grande sofrimento lhe envia a Jesus uma súplica mais silenciosa, sem comentários. E os judeus, bastante exaltados, conclamando toda a população, os que estavam ali em volta, para um processo característico da época e do judaísmo, em que uma mulher, se fosse pega em adultério, fosse então apedrejada até a morte. Continua Humberto de Campos. Solicitado então a se constituir o juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Então, nas circunstâncias ali, Jesus foi chamado. É até uma forma de tentar os ensinos do Cristo, os ensinos crísticos, que, se fosse ao contrário da lei judaica, Jesus seria então considerado um herege, um pecador, um desvirtuador, um rebelde. Então, vejam a situação delicada, que se ele não aprovasse o apedrejamento da mulher, os ensinos dele seriam considerados rebeldes, de um revolucionário, e poderia então matar todos os demais ensinos que viriam logo em seguida, porque poderia ser adiantado o processo de morte do Cristo, Jesus. E ao mesmo tempo, ele utilizou dessa circunstância para nos ensinar. Então, olha só como transita um espírito superior, um Cristo encarnado, mediante situações extremas. Nós vemos aqui duas palavras que nos servem de referência quando estamos também em situações extremamente delicadas. Vamos achar essas duas palavras: serenidade e desassombro. Então, se nós conseguirmos não agirmos com precipitação, se nós conseguirmos serenar nossos corações diante de uma circunstância, de uma provação, ou seja, nos retirar um pouco da situação. Por isso que é muito favorável, quando temos que decidir algo, que peçamos um tempo para isso. Não decidamos no calor das emoções, porque é uma grande possibilidade de decidirmos errado. E hora que então nós, com serenidade, se pudermos atropelar a decisão para que possamos então verticalizar os nossos pensamentos e sentimentos para o alto, entregando sinceramente ao Deus que existe dentro de nós e às hierarquias que cuidam da manifestação de Deus aqui na Terra, então possivelmente teremos mais possibilidade de escolher acertadamente e não tão equivocadamente como a gente tem feito ao longo desses muitas e muitas vidas que nós temos tido aqui na Terra. Portanto, fazer diferente é o nosso afã na atualidade. Aí então comenta Humberto de Campos que após a serenidade o desassombro, mas causando estupefação, ou seja, quando nós agimos diferente dos padrões puramente mundanos, quando nós nos posicionamos numa forma mais crística, dando vazão ao Cristo interno que cada um tem, ao Espírito Santo, ao Espírito amoroso de Deus que cada um possui em si, nós vamos deixar de boca aberta a grande multidão que está acostumada a repetir padrões de comportamentos que não mais se coadunam com os novos padrões que a humanidade da Terra está sendo convocada a tomar. Então, vamos ver o que Jesus falou. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. Então, a famosa frase, colocando o ser para pensar e não impondo, do tipo assim, não vão apedrejá-la. Isso é imposição.
Isso é ir contra a lei. Mas um espírito lúcido, que dá vazão à ideia de Deus, nosso Pai, que cada um tem dentro de si. Ele é, claro, um Cristo, um filtro ao ouvir o Cristo interno, o Deus dentro dele. E, portanto, falando, pensando e agindo em consonância com Deus, sendo o representante legítimo das verdades universais. Ele, então, não dá ordem, mas lança uma ideia ampla. Ou seja, ele faz o que ele falou: não combatais o mal. Não devemos combater as trevas, a ausência de luz, os comportamentos equivocados, não. Mas devemos fazer luz em nós mesmos. Devemos agir baseado no que já possuímos de consciência desperta, não deixando de ser fiel ao que nós já aprendemos. É isso que o Pai do Céu quer. Não quer grandes sacrifícios. O sacrifício da cruz é para um Cristo. Para nós é as pequenas coisas que muitas vezes é uma renunciar de ter razão para um bem geral. É renunciar de brigar e prevalecer a nossa ideia para que se harmonize a circunstância. Ou seja, são pequeninos esforços que, se somado, nos gabaritam a grandes posturas, a grandes sentimentos, pelo exercício de nós fazermos no pequeno, para nos gabaritarmos ao grande. Então Jesus continua. Fez sentir uma surpresa inquietante. Por quê? Porque quando agimos de forma diferente que a grande maioria, isso vai imprimir um comportamento diferenciado em nossos irmãos de caminhada evolutiva. Não combatendo o mal, mas fazendo luz. Isso ilumina, isso impregna com o exemplo aqueles que caminham conosco, que ombreiam conosco a existência. As acusações morreram nos lábios mais exaltados, porque veja bem, quem aqui na terra pode falar que não tenha pecado? Ou seja, conforme qualificamos o que é pecado, quem aqui na terra não lançou o dado da vida equivocadamente e não acertou o alvo? Ninguém pode sair dessa terra sem que algo não tenha que ser qualificado, melhorado. Portanto, isso caiu como um balde de água fria nos ânimos mais exaltados em primeiro lugar, porque os ânimos mais exaltados é os que mais erram. Porque os ânimos mais serenos, igual o perfil crístico, esses tendem a errar menos. A multidão ensimesmara-se para compreender a sua própria situação. Então a multidão retrai e aí cai em si, para entender a sua própria situação de pecador. Pode ser que não seja os mesmos pecados que aconteçam com todos. Traduzindo, pode ser que não sejam os mesmos erros de alvos de toda a humanidade da Terra, porque cada um tem um cenário. Umas vezes erra no relacionamento, outras vezes erra nos vícios, outras vezes coloca o seu dado da vida numa intensidade muito grande em executar o que aprendeu na religião, mas de forma não simples, não humilde, não amorosa. Então os cenários podem variar, mas com certeza todos temos algo a ser qualificado, algo em que nosso dado da vida foi colocado e não acertou o alvo. Portanto, pecou, errou o alvo. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Então, os espíritos superiores agem dessa forma. Eles não impõem nem o conceito e nem o tempo. Semeiam e o tempo cada um escolhe. Então ele abaixa-se e
permanece a escrever no sol. Ninguém sabe o que escrevia, mas dava a oportunidade que cada um refletisse nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, para que a prática ficasse em harmonia com o que se pensou e se sentiu. Então, novamente respeita a questão temporal, porque isso é uma lei para nós aqui na Terra. Temos algumas leis que nos regulam. A do livre-arbítrio, fazer o que quisermos. A de causa e efeito, para regular o do livre-arbítrio. E uma lei que é a do tempo. Usamos o tempo como quisermos. Tanto que Jesus nos falou, através de um diálogo com o senador Públio Lentulus, que ele poderia escolher o tempo, ou agora ou daqui a milênios. Então, o tempo também está na nossa escolha. E considerando que o tempo é uma característica só para a Terra, né? Porque ele está baseado em relatividade. A gente mede o tempo pelo movimento do Sol, mede o tempo pela mudança de estações. Isso é só para a Terra. No universo não há essa questão de horas, igual nós nos medimos. Aos poucos o lugar ficara quase deserto. Diz as escrituras que saíram primeiros os mais velhos, ou porque pecaram mais, ou porque já cientes das suas dificuldades, das suas falhas, compreendem pelo processo de maturidade de que também erraram muito. Aí, apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservaram, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. A vergonha era muito grande. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas orvalhavam o seu rosto, num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Olha só. Por quê? Porque condenação não cabe de um filho para com outro filho. Jesus é nosso irmão, um Cristo, um ser mais experiente, que passou por mais experiências há muito mais tempo do que nós. Porque há 4,5 bilhões de anos atrás ele já era um Cristo edificando o planeta Terra para que aqui nós aprendêssemos o valor do sentimento associado à razão. Então, não cabe a ele julgar. E o Pai do Céu nem isso vai fazer. Porque ama as criaturas e compreende que com o tempo todas retornarão à sua casa. Mas fica a lição de que não cabe a um irmão condenar e julgar outro irmão. Porque na filiação, todos são iguais para o Pai de amor em absoluto. Tanto é que na Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho está no singular. Porque é um único Filho. É um conjunto todo de almas que para o Pai é um só. Não existe diferença. Então, Jesus representa aqui, através da mulher adúltera, e assim falando que também eu não te condeno. Mesmo ser que poderia nos apontar o dedo e falar das nossas falhas, ele assim não faz. Porque ele compreende, junto com Deus, nosso Pai, as leis que regem. E as leis do livre-arbítrio, causa e efeito e tempo serão respeitados.
até os finais dos tempos. Cabe a nós escolhermos se queremos agora ou daqui a milênios. Continuando Jesus. Vai e não peques mais. Olha que bacana, né? E aí dá para entender aquela simbologia do amartia, que é a origem da palavra pecar. Vá e não faça da mesma forma. Porque se fazer da mesma forma, vai ter o mesmo resultado. Então, lança o dado da sua vida em direção diferente. Ou se a direção está correta, põe uma intensidade diferente. Que às vezes a intensidade foi muito ou pouca e por isso não acertou o alvo. E por isso que se envolveu em escândalos. Então, Jesus pede para ela, vai viver, porque em vivendo é que se aprende. Mas não faça da mesma forma. Mude a forma de fazer, mude a intensidade, mude a direção. E aí se terá outros resultados. A enfermeira retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Olha só, promoveu a alegria de viver. Encorajou o ser a continuar a caminhada. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Olha só, quando estendemos o auxílio, estendemos a nossa compreensão, estendemos o nosso perdão a um ser que se encontra em tumulto e em sofrimento, traz júbilos novos. E esse ser, então, fica motivado a caminhar fazendo diferente. Isso é fazer luz e não combater as trevas. Em vez de condená-la, orienta, compreende, assinala o caminho, causando alegria de permanecer na vida, operando, refletindo, pensando, sentindo e fazendo em novos patamares. Porque foi ensinado assim quando ele assim o agiu com ela. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de imensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que dava o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou. Aqui João, o evangelista, o discípulo bem-amado, vai ser o tradutor das nossas dúvidas. Por que não a condenou? Por que não agiu de acordo com os preceitos da lei judaica, que rezava justiça de apedrejamento? O que nos importa é a resposta de Jesus. Então vamos lê-la. Quais as razões, João, que aduzes em favor dessa condenação? Então, por que razão condenar, João? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? De novo vemos o Mestre Jesus levando as nossas mentes ainda infantis, inscientes, a uma questão de razão. Faz-nos perguntas, ensina-nos, buscando em nós o Espírito amoroso de Deus que temos em nós, o Espírito Santo, cuja sede é nosso coração.
para que acessemos e respondamos, iluminados por uma mente alinhada com Deus. Saiamos daquele círculo de mente concreta, ainda egóica, repetindo padrões. Então, as perguntas de Jesus nos conclama, é como nos chama a pensarmos em novos patamares, em novos padrões. Terá sofrido alguma vez essa mulher a dureza das vicissitudes que ela atravessa em sua vida? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Nossa, a pergunta foi mais profunda. Lançou para João: você já sofreu tanto quanto ela sofreu? Então agora a pergunta é nos colocar na posição dela. Então, se nós temos dificuldade em compreender alguma situação, de perdoar alguma pessoa ou alguns acontecimentos, façamos-nos perguntas: e se fosse eu? Como é que Jesus agiria se estivesse no meu lugar? É um bom caminho norteador do que fazer. Ignoras o vulto da necessidade e da tentação que a fizeram sucumbir em meio do caminho. Agora ele argumenta, agora ele afirma. Você ignora, João, como a maioria ignora. Porque só Deus, nosso Pai, pode entrar na intimidade do ser. Ninguém tem o direito de julgar outro ser. Porque é uma história de individualidade entre o ser e o Pai. E os demais que estão na horizontal, que são os irmãos, outros filhos de Deus, um irmão do outro, nós não temos essa capacidade. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes? Não tem noção do que um ser sofre quando ele se encontra jogando o dado da vida em direções opostas ao que é real, ao que não é ilusório. Os dramas que cada ser passa quando se encontra em caminhos que não alinham-se com Deus, que não estão alinhados com as verdades eternas. Os dramas internos são grandes, é isso que Jesus está falando. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais das consciências pesarosas e sem rumo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas não tem jeito, tem caso que eu tenho que fazer. Não, não temos. Vamos imaginar uma situação. Imaginamos um filho drogadinho. E a mãe já está cansada de lidar com ele. Em vez dele entrar dentro de casa e ela despejar: onde você estava? O que você fez com isso? Quais as suas companhias? Com quem que você estava? O que você estava fazendo? Ela sabe. Para que perguntar se ela já sabe? Ao invés disso, abrir o portão, não combater o mal, mas fazer luz, ela começa em prece: ô Senhor, que ele venha mais calmo para dentro de casa. E quando ele sair de novo, Senhor, cuida para que ele sofra menos possível. Porque sofrer é característica, sofrer é fato. Mas cuida para que seja aliviado o seu pesar, os escândalos. Dê uma noção do que é fazer luz em vez de ficar combatendo as trevas. Entretanto, exclamou João. João não se convenceu, defendendo os princípios da lei antiga. Ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? Meus amigos, mesmo o discípulo mais amado, aquele mais amoroso,
aquele único que permaneceu ao pé da cruz, no processo de crucificação junto com as mulheres. Mesmo João, no início do messianato, hesitou entre a velha humanidade, o reino dos homens e a nova humanidade, que é novos patamares de pensar, de sentir e de agir. Da nova humanidade, guiada por uma mente universalista, uma mente que não está restrita às leis humanas, mas uma mente que está associada ao reino dos céus. Ou seja, fora desses padrões que nós temos aqui, fugindo a essas questões puramente materiais e humanas. Nós iremos finalizar as nossas reflexões de hoje por aqui e vamos ver a resposta de Jesus a essa questão de pagar centil por centil, porque é uma outra questão que normalmente nós nos equivocamos ao pensá-la e até impor para os outros. Para a gente é outra história. Impor para os outros a gente quer centil por centil. Então deixaremos para as nossas reflexões de quarta-feira a resposta do Mestre Jesus. Abraços fraternos, amigos. Até quarta.